Vocês já viram um milagre? Já viram um milagre? Aquela coisa que nada explica, só o sobrenatural. Se você não viu ainda, dá uma olhada ao seu redor. Nós temos aqui hoje 115 milagres. É um milagre nosso. É um milagre que cada um de vocês está aqui. Como o irmão que abriu disse, nós poderíamos estar em tantos lugares, tantos, até outros lugares do Senhor. Mas Ele nos conduziu aqui essa noite. E eu também sou um milagre. Beto mencionou aqui pela manhã, mas eu queria falar um pouco, abrir aqui falando um pouco do meu testemunho, para me apresentar para vocês também. Não é algo que eu costumo falar, mas eu creio que hoje é necessário por mais de um motivo. E eu fico tranquilo, porque esse testemunho não é sobre mim, mas ele é sobre a misericórdia e a graça de Deus. Irmãos, eu sou o André, me reúno com os irmãos em Santo Antônio do Monte, e eu cresci no meio dos irmãos, como muitos de vocês. Quando eu nasci, minha mãe já era convertida, e meu pai se converteu quando eu tinha 6 anos. Então, irmãos, eu cresci na igreja, e como talvez seja uma dificuldade para muitos de vocês também, eu tenho uma dificuldade de apontar um dia exato da minha conversão. Porque a gente cresce ouvindo sobre as verdades de Deus. Muitos de vocês cresceram em salinhas, em conferências. Então, que dia foi aquele que algo novo se abriu para você? Para mim, esse dia foi em abril de 2007, 19 anos atrás, quando eu tinha 16 anos. Então, para poupar suas contas, hoje eu tenho 35. Foi na segunda conferência de jovens aqui, em Patos de Minas. O Beto, então, como ele já mencionou, ele convidou ali quem quisesse servir ao Senhor a se pôr à frente para uma oração. Então não era uma oração especificamente de entrega da vida, mas era uma oração sobre serviço. E era assim como eu me sentia, alguém que era salvo, mas que não tinha ainda se posicionado diante do Senhor. Então, se eu tivesse que escolher um dia que marca o início da minha caminhada cristã, seria esse dia. E aquilo foi em 2007, então eu saí dali com uma verdade que estava dentro de mim muito grande, que dizia: o Senhor perdoou os meus pecados e eu sou salvo. E aquilo foi motivo de muita alegria para mim em 2007. Em 2008, também. 2009, já nem tanto. Era a mesma verdade, 2 anos depois, sem novidade. 2010, mais fraco ainda. Em 2011, eu acho que eu tinha me acostumado com aquilo. E se eu tinha me acostumado com essa verdade, por outro lado, em 2011 eu estava na universidade, morando numa república, longe da minha família, de todas as pessoas que me conheciam. E se por um lado essa verdade tinha perdido o impacto, por outro lado muitas oportunidades se abriam na faculdade. E ali eu iniciei um distanciamento gradual do Senhor. E foram 5 anos vivendo longe de Deus. O final da minha faculdade em Lavras e o início da minha jornada de trabalho em Ouro Preto. E 5 anos pode parecer pouco, mas considera que era 5 anos de alguém que olhava para trás e falava assim: nossa, perdi tanto tempo lá na igreja, deixa eu correr atrás do prejuízo. Em 2013, nesse período que eu estava afastado, eu conheci a Márcia, que hoje é a minha atual esposa. E era um namoro muito conturbado que a gente tinha. Se puser no papel, eu acho que a gente passou mais tempo dando tempo do que namorando. A gente tinha um final de semana que era ótimo e falava: ela é minha alma gêmea. Mas tinha outro final de semana com briga e a gente falava: ah, não, deve ter outra pessoa melhor por aí. Então a gente começou a namorar em 2013 e no início de 2015 a gente terminou esse namoro. E durante esse ano de 2015, tanto eu quanto ela, de forma individual, o Senhor foi nos chamando. Eu me chamando de volta e ela chamando pela primeira vez. E uma das ferramentas do Senhor para me chamar de volta foi esse livro de Efésios, que tem o versículo base da nossa conferência aqui. Porque lá, no capítulo 1, eu entendi que tinha um propósito muito maior que a salvação. E que a salvação não era o fim. Pelo contrário, ela era só o início da minha caminhada. Então ali eu retornei ao Senhor e pela primeira vez, mesmo durante o tempo que eu estava reunindo, mas antes dessa visão, eu senti que eu comecei a andar para frente. Porque antes disso parecia que eu tinha andado em círculos. Cresci no meio dos irmãos, em conferência, mas parece que eu nunca tinha saído do lugar. Eu reencontro com a Márcia no final desse ano de 2015. Eu agora de volta ao Senhor, ela convertida, e nós retomamos o relacionamento. Em 2017, a gente se casa. E a gente muda aqui, para Patos de Minas. Então, talvez alguns ainda se lembrem de quando a gente morou aqui. Recém-casados, viemos para cá. E naquele ano a Márcia também foi batizada.
E quem fez o batismo dela foi o Beto. E hoje ele sabe dessa história, mas naquela época ele não sabia de nada disso. E ele estava com a camiseta da conferência de jovens que eu estava e que tudo começou para mim. Então ali eu já vi o milagre que estava sendo feito na minha vida. Eu, que tinha me afastado, que tinha buscado ficar longe do Senhor, ele me trouxe de volta para a cidade onde tudo começou, e aquele irmão estava ali, me lembrando também do dia e do momento em que tudo começou. Eu passei um tempo aqui em Patos, ajudando os jovens, junto com o Gustavo, com o Guilherme e outros. E para mim tinha um desejo muito grande de alertar ele. Toda vez que eu vi um jovem começando a se afastar, eu pensava, eu acabei de voltar daí, não vai por esse caminho. Eu já fui, eu sei, não vai funcionar. Em 2018, então, a gente decidiu mudar para Santo Antônio do Monte, que era a minha cidade natal. Mas depois de ter mudado, 2 semanas depois, tivemos mais uma conferência aqui em Patos de Minas. E o Gustavo me convidou a estar colaborando um pouco na organização. Eu ainda não era um preletor. Se eu não me engano, talvez eu até abri alguma reunião, mas não como um preletor. E aquela conferência teve 2 momentos marcantes para mim, a conferência em 2018. O primeiro foi uma palavra do Natal, sobre Maria Madalena. E o segundo foi quando, no encerramento, o Estevão, também sem saber, toca ali o meu louvor preferido. E eu lembro que eu caí de joelhos, mais uma vez grato pela bondade e misericórdia de Deus, porque depois de toda essa volta, tá ali, na mesma conferência onde tudo começou, e agora poder ajudar os irmãos na organização, que privilégio, que milagre. E aí a gente corta para 8 anos depois, 19 anos depois daquela primeira oração, lá em abril de 2007. E eu posso estar aqui, nessa conferência onde tudo começou para mim, dessa vez compartilhando. Então vejam, eu não me sinto o mais capacitado. Pelo contrário, tiveram irmãos que nesses 19 anos que eu estive, onde eu fiquei 5 anos afastado, 3 anos andando em círculo, irmãos que sempre progrediram na fé. Irmãos que, diferente de mim, quando foram estudar fora, não só não se corromperam, como contribuíram para aquela localidade. Mas uma ilustração me tranquiliza, uma ilustração que eu ouvi de um irmão que eu também admiro muito. Ele disse que estar aqui é como aquelas pirâmides humanas. Você já viu pirâmides humanas? Era algo que antigamente tinha mais, hoje não tem tanto. Mas imagina que eu proponho aqui o desafio, jovens, vamos fazer uma pirâmide humana. Nós vamos subir uns sobre os ombros dos outros, né, o mais alto que conseguirmos. Quem vocês acham que nós vamos escolher para estar na base, sustentando todo o peso? Os mais fortes, não é isso? Que estão com a academia em dia. E aí, a cada andar dessa pirâmide, nós vamos tentando diminuir o peso das pessoas. Porque aí é cada vez menos força e menos peso para quem está embaixo suportar. Até que a gente tem que escolher um, que vai ficar lá em cima, no topo. Quem a gente vai escolher? O mais magrinho, o mais mirradinho. E é assim que eu me sinto aqui. O mais magrinho. Porque, apesar dele ser o mais magrinho, é lá que os olhos estão direcionados, não é isso? Mas quem está fazendo a força? É ele? Então, hoje eu me coloco aqui nos ombros de outros irmãos. Natal, Beto, Tony. Eles que, por sua vez, estão nos ombros de outros irmãos. C.S. Lewis, Lloyd Jones, Spurgeon. Que estão nos ombros de Lutero, Calvino, Armínio. Que estão nos ombros de Pedro, Paulo, João. Mas, irmãos, estamos todos em um único ombro. Nosso alicerce, nossa pedra de fundamento. O ombro do Senhor Jesus Cristo. E é dessa forma que eu queria me colocar aqui para iniciar esse momento. Vamos fazer mais uma oração. Senhor, muito obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos olhar para trás e dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado por tantos milagres, Senhor Deus, em cada vida aqui. Milagres que nós podemos ver e até aqueles que nós não podemos ver, mas um dia descobriremos na eternidade. Ainda mais sobre a tua graça e misericórdia com cada um. Nós colocamos esse momento debaixo do governo do teu Espírito, Senhor Deus. Conduz tudo, cada momento, Senhor Deus, e ao mesmo tempo nos dê liberdade como irmãos e família em Cristo que somos. Eu oro a Ti declarando total dependência do Senhor, tanto para falar quanto para ouvir. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, vamos ao nosso texto base então, Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 15, não é isso? Na minha tradução diz aqui: portanto, vede prudentemente como andais,
não como nécios, mas como sábios. Irmãos, vede prudentemente como andais. Acho que todo mundo entendeu, mas para não deixar dúvidas, o andar aqui não é o nosso andar aqui no caminhar literal, né? É o nosso modo de viver. Se eu não me engano, até no Devocional 1, aí depois vocês vão ver que vai falar disso, que o andar ali é o modo de viver. E aí, não como nécios, mas como sábios. Eu não sou alguém que entende muito de grego e nem gosto de ficar indo no grego, mas às vezes auxilia. O grego para sábios aqui é sophos, que significa prudente, sábio. E quando a gente vai no nécios, o grego está asophos. Então vê que tem um prefixo antes, o a. Assim como se a gente traduzisse o prudente, o contrário é o imprudente. É um prefixo que nega o que vem depois. Mas se a gente está pensando em sábios, qual é o contrário de sábios? Tolos. Então é isso que essa Bíblia quer dizer. Porque às vezes, que a palavra quer dizer. Porque às vezes a gente lê lécios e pensa como quem não crê em Deus. Mas não é só isso. Quem não crê em Deus, com certeza, se encaixa aqui. Mas às vezes nós cremos em Deus e podemos estar andando como tolos. E aqui a gente tem um exemplo claro de ponto e contraponto na palavra. Não é isso? Não andais como nécios, mas sim como sábios. Porque o Senhor sabe que a gente não aprende só com o que devemos fazer, mas também com o que nós não devemos fazer. E esse é o segundo motivo do meu testemunho. O meu testemunho não é um testemunho para vocês terem como modelo, mas sim como modelo do que não fazer. Não façam como eu, não se afastem de Deus, não andem em círculos. E aqui a gente tem, então, dois aspectos de ensino, um negativo e um positivo. Nós vamos ter, como vocês podem, já provavelmente viram nos cartazes, dois tempos juntos. Então, acho que fica claro a divisão que eu vou tomar aqui. Um primeiro tempo focado em como não andar como tolo e um segundo tempo focado em como andar como sábio. E apesar de a gente ter essa divisão, nós vamos falar de pontos e contrapontos em todas as duas palavras. E aí, então, quando a gente vê, não andeis como tolos, o que você pensa? O que é andar como tolo para você? Talvez você possa pensar, andar como tolo é fumar, beber, né, mentir. E aí a gente tem essa tendência a pensar nos pecados, com S no final, nos frutos. Mas a verdade é que a nossa atenção ela deve se voltar à raiz, o pecado, singular, sem o S. E aí eu vou contar com o auxílio de Efésios, mas para falar disso, não do capítulo 5, e sim do capítulo 4. Então eu peço que você volte uma página, provavelmente na sua Bíblia, ou talvez não como na minha, nós vamos ler Efésios capítulo 4, versículo 17, a partir do 17. Diz assim, e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos ou escurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, que é descontrole, para com avidez cometerem toda a impureza. Então percebe que quando a gente pensa em o que é andar como tolo, a gente pensa em fazer as coisas que eles fazem. Mas esse é o último aspecto que nós temos aqui, quando eles se entregam ao descontrole e cometem toda sorte de impureza. E aí não teria como eu listar para vocês o que é um tolo se for o que eles fazem, porque eles fazem toda sorte de impureza. Mas veja que isso tem um motivo antes. Nós lemos no capítulo 19 que eles fazem toda sorte de impureza. Mas o que o capítulo 18 vai dizer? Que eles estão separados da vida de Deus pela ignorância, pela dureza do coração. E por isso perderam o sentimento e se entregaram. Então, a nossa atenção deveria se voltar à dureza de coração. Então, não andar como tolo significa não ter um coração duro. E a palavra vai nos lembrar disso. Abra comigo lá em Provérbios, capítulo 4. Antigo Testamento, depois de Salmos, Provérbios, capítulo 4. Vamos ler só um versículo, Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar,
guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então parece que a gente está indo no caminho certo, porque a gente tem uma instrução aqui muito grande sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração. Só que o coração ele tem uma característica interessante. Quando a gente quer guardar o coração, não é imediatamente nele que a gente age. Como assim? Pensa que eu te dou um vaso que tem uma flor que está murchinha, e eu falo assim, trabalha nessa flor, guarda ela para mim, cuida dela. Em primeira instância, não é na flor que você vai agir. O que você vai fazer? Você vai regar o solo. Você vai adubar o solo. E a planta vai refletir isso. Vamos ver qual que é o solo do coração? Abre comigo agora em Mateus, primeiro livro do seu Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus 6, nós vamos ler a partir do versículo 19. Vocês abriram? Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Segue. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quais grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou a Deus e as riquezas. Então, olha que interessante o versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Ou seja, o nosso coração ele acompanha o tesouro. O tesouro é quem guia o coração, e não o contrário. Então, por isso, quando nós queremos guardar o nosso coração, em primeiro lugar, nós guardamos o tesouro. E aí eu li todo o trecho, eu não sei se você teve uma dúvida que eu tive por muito tempo, que é o versículo 19 e 20 falando de tesouro. O 21 também. E o 24 falando de Deus e das riquezas. Opa, o contexto é dinheiro. Mas a gente tem o 22 e o 23 falando de corpo, da candeia do corpo, os olhos. Será que Jesus abriu um parêntese aqui? Será que ele fugiu do tema? Não, irmãos. Pensa comigo. Onde está o seu coração? O seu corpo, não é isso? Então, o que o versículo está dizendo? Que os olhos vão determinar o corpo. Se os olhos forem bons, todo o corpo será luz. Se os olhos forem maus, todo o corpo será trevas. Então, os olhos vão determinar o coração. Mas nós também vimos que quem determina o coração é o tesouro. Então, aqui nós temos uma sequência. Olhos, tesouro e coração. Quem determina o tesouro também são os olhos. E a gente acha que é o inverso, né? A gente acha que a gente tem um interesse por algo e os nossos olhos começam a olhar aquilo toda hora. Mas não é assim. E é só você pensar. Às vezes você não está querendo comprar nada. Faz um teste. Abre o aplicativo da Shein para as meninas, do Mercado Livre para os meninos. E você vai ver, o desejo vai despertar. E isso aí não é algo que a ciência já confirmou a verdade bíblica. Porque como que funciona o marketing? Aí depois que você abriu lá o Shein, viu o vestido, não quis comprar, abriu lá o Mercado Livre, viu a bola, alguma coisa, não quis comprar, aquilo começa a aparecer para você em todo lugar, não é isso? Você está no Instagram, aparece o anúncio, você está vendo um vídeo, aparece o anúncio. Por quê? Porque o marketing já entendeu. Se você ficar vendo aquilo, uma hora você vai querer. Então, é uma verdade que a ciência comprova, mas que é uma verdade bíblica de muitos anos atrás, que o nosso Senhor Jesus já está nos advertindo. Então, toma cuidado também com aquela sentença assim, eu vou seguir meu coração. Porque o seu coração ele já está inclinado para o seu tesouro, que já está inclinado para onde você está com os olhos. Então, para nós é muito conveniente dizer que vai seguir o coração, porque o nosso coração só está seguindo, só está com o desejo daquilo que nós já estabelecemos. Dificilmente você vai dizer, eu vou seguir meu coração com muito pesar. Não, é muito fácil seguir, porque o seu coração já foi determinado por aquilo que você decidiu. De onde? Por os olhos. Quer ver? Eu li, por exemplo, e propositalmente, só o Provérbios 4, 23. Vamos voltar lá e vamos ver o que o contexto daquele versículo nos diz. Provérbios, capítulo 4.
E aí agora nós não vamos ler só o 23, nós vamos ler a partir do 20. Provérbios 4, 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Olha o 21. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. E na sequência, guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Então agora está mais claro, né? Quando eu falo coração procedem as fontes da vida, no versículo 21 vai esclarecer, que são as palavras, os ensinamentos que são vida. O 22 vai esclarecer. Então, para guardar o coração, eu coloco os olhos na vida. E a vida vai se tornar o tesouro. E o tesouro vai guiar o meu coração. E olha que interessante, isso não está só aqui. Abre e volta um pouco aí, Salmo 119. Volta algumas páginas aí, Salmo 119. Só um versículo. Versículo 37. Olha a preocupação do salmista, né, um salmo que fala sobre a palavra, e olha a preocupação do salmista no versículo 37. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica no meu caminho, no teu caminho. Desvia os meus olhos. Por quê? Porque ele sabe que aquilo que for colocado diante dos olhos vai ganhar o coração. Olha isso também, Salmo 101. 101, isso, volta só algumas páginas. 101. E olha essa sequência lá de novo. 101, versículo 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Não me pegará a mim. Olha o versículo 4. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Mais uma vez, sequência. Olhos e coração. Sabe por quê, irmãos? Porque tem uma verdade que é o que eu estou tentando expressar aqui, mas ela se resume numa frase só. E se você é daqueles que anota, pode anotar. Diz assim: somos transformados à imagem daquilo que contemplamos. Mais uma vez, somos transformados à imagem daquilo que contemplamos. E aí o Gerson no início disse que a gente tinha feito devocional em linha com o que ia ser falado, e eu pensei, mas eu não mandei minha palavra para ele. Mas depois vocês olham lá o que vai ser o devocional do terceiro dia. É a mesma coisa que eu estou falando com outras palavras, mas a mesma verdade. Aquilo, e aí veja que quando eu digo contemplamos e falo de olhos, não é só os olhos físicos, eles também incluem, estão aqui. Mas se fosse assim, uma pessoa que não tem a visão não poderia nunca ter o coração ganho? Não é isso. Quando eu digo pôr os olhos, significa dar atenção ao que eu estou focando, no que eu estou focando. Mas a vantagem é que a gente, então, não deve focar ou colocar os olhos na vaidade, como o salmista disse, nas coisas más, porque senão vamos ser transformados à imagem de algo mal. Mas isso também é uma verdade para o aspecto positivo. Se os nossos olhos estiverem no local adequado, nós seremos transformados. Olha aí o que Salmos 17 agora, volta um pouquinho mais. Salmos 17 vai dizer: Salmos 17, só um versículo, versículo 15. Olha que impressionante. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, e eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Irmãos, você pode dormir contemplando o Senhor, e quando você acordar, você vai estar um pouquinho mais perto e próximo da imagem dele, do que ele é. E você vai falar, não, André, isso é uma realidade espiritual. Né, isso aí, nós estamos falando de uma realidade espiritual. Olha que impressionante, volta bastante agora, lá em Êxodo, o segundo livro da sua Bíblia, Êxodo capítulo 33. Êxodo, segundo livro da sua Bíblia, capítulo 33, vamos ler alguns versículos a partir do 17. Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Então Moisés disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém, Deus disse: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti,
e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verás a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha. E acontecerá que, quando a minha glória passar, pôr-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então vejam, Moisés pediu a Deus para ver a glória de Deus. E o que Deus disse? Olha, eu não posso te mostrar a minha glória, porque é demais para esse corpo que você tem hoje, corrompido e caído. Mas eu vou te mostrar parte dela, que é a minha bondade. Então nós vamos fazer o seguinte, tem aqui uma rocha, né? A penha é uma rocha, imagina lá um grande muro de pedras. E no meio delas ali tem um espacinho que dá para você entrar. De forma que você vai ver só uma coisa em linha reta. Já viu o cavalo andando na rua? Lá em Santo Antônio tem mais aqui, mas eu acho que aqui deve ter também. Eles têm um negocinho aqui do lado. Por quê? Porque se o cavalo não tiver aquilo, ele vai se assustar com o carro e aí ele pode fazer algum comportamento inesperado. Então aquilo ali é para guiar os olhos dele para um único foco. Então Deus está falando, eu vou te colocar numa fenda da rocha, então você só vai ver o que está em linha reta, eu vou tampar e depois que eu passar, você vai me ver pelas costas. Então assim, Moisés pediu 10 e Deus falou, vou te mostrar um 2. Né? A minha bondade limitada, quando eu passar de costas na fenda, vendo só um ponto. Mas irmãos, olha o que aconteceu com Moisés. Passa uma página, talvez você nem precise, 34, Êxodo 34, versículo 29. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho estavam nas mãos de Moisés. Sim, quando desceu do monte. Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, brilhava, depois que falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia. Por isso temeram chegar-se a ele. Irmãos, Moisés contemplou Deus de tal forma que o rosto dele brilhava. Por quê? Porque ele estava sendo transformado à imagem daquilo que ele contemplava. Mas olha que interessante, ele mesmo não sabia. E isso acontece com a gente. A gente não percebe essa transformação. Então, às vezes, a gente está caminhando, está vindo nas reuniões, e aí a gente cai em pecado e fala, eu não sirvo para isso não, eu não estou vendo mudança nenhuma na minha vida. Mas pode estar acontecendo. Quem vai testemunhar isso não são seus olhos, são os olhos dos outros. E da mesma forma, para o aspecto negativo. Talvez o irmão vai chegar, irmão, você está diferente. Seus pais vão falar, você está muito irritado, você está falando palavras que você não falava antes. E a gente, deixa para lá, você não sabe o que está acontecendo. A gente não percebe essa transformação. Então é importante estar atento ao que os outros, e principalmente os irmãos, têm a nos falar. Mas, irmãos, isso aqui não era só para Moisés. Olha que impressionante. 1 João, capítulo 3, vai no final da sua Bíblia quase aí. O antepenúltimo livro, primeira carta de João, capítulo 3. Primeira João, capítulo 3, nós vamos ler um único versículo, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Ou seja, vamos parar aqui primeiro. Nós somos filhos de Deus. E um filho, naturalmente, é muito parecido com o pai, não é? Eu vejo que eu estou ficando velho, porque eu volto aqui em Passo depois de 8 anos e olho para uns de vocês, nossa, esse menino não estava aqui na época, mas ele lembra o fulano, então é filho do fulano. Eu já sou aquele que pergunta, é filho de quem? Então, é verdade, eu estou ficando mais velho. Então, é esperado que um filho seja parecido, mas nós ainda não somos. Mas olha o que o versículo vai dizer. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Olha que beleza. O dia que Deus se manifestar, nós vamos ser semelhantes a ele. E aí você pode pensar, por que não? Porque aí eu não tenho mais o pecado. Não, porque aí eu vou poder perguntar o que eu quiser da Bíblia, vou esclarecer todas as minhas dúvidas. E aí, a hora que não tiver dúvida mais, com certeza eu vou estar muito próximo a Deus. Mas o versículo responde para nós. Seremos semelhantes a ele, por quê? Porque assim como ele o é, veremos. Irmãos, o poder que a contemplação nos dá. Sermos transformados à imagem daquilo que contemplamos. E aí você fala, nossa, mas vou ter que esperar esse dia? Tudo bem, a Bíblia está falando que naquele dia eu vou ser como ele, mas e até lá, vou ter que ficar sofrendo? Não.
nós temos algo para hoje. Abra comigo agora em 2 Coríntios, capítulo 3. Segunda Coríntios, capítulo 3. Apenas o versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo, ou algumas traduções trazem, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, irmãos, isso já é algo para hoje. Se nós contemplarmos o Senhor, nós já podemos começar a ser transformados. Naquele dia seremos transformados completamente. Por quê? Porque o veremos perfeitamente como Ele é. E aí você pode pensar, não, mas o espelho eu vejo perfeitamente. E a gente tem que lembrar que a Bíblia não foi escrita hoje. A Bíblia foi escrita, esse trecho aqui em específico, aproximadamente 2000 anos atrás. Você sabe como que era o espelho daquela época? Não era um vidro que você tinha lá aquela camada atrás e refletia, não. O espelho daquela época, eles pegavam um pedaço de latão ou de bronze, que eram metais, e polia bastante, até ver o reflexo. Esse era o espelho, mais ou menos o que você vê quando você passa de um lado do carro ali e consegue dar uma ajeitada no cabelo. É só isso. O máximo que você faz é dar uma ajeitada no cabelo. Então hoje nós estamos com uma visão limitada do Senhor, mas essa visão não nos impede de sermos transformados de glória em glória. E aí vamos então voltar para o nosso texto base, Efésios. Avança um pouquinho aí, passa Gálatas e voltamos lá para Efésios capítulo 4 ainda. Efésios 4, vamos ler de novo o trecho todo, a partir do versículo 17 até o 19. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos ou escurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Então nós vimos que eles hoje cometem, e nós podemos também estar cometendo toda sorte de impureza, porque nos tornamos insensíveis. Por quê? Pela dureza do nosso coração. Mas há ainda um passo antes. A história e a cadeia começa a se romper no versículo 17. Começa como? Andando na vaidade da sua mente. Então nós temos uma ordem aqui. Mente, coração e mãos. E aí nós precisamos dar um passo mais para trás. Se nós vimos que as mãos só refletem o que está no coração, e o coração precisa então ser guiado por olhos adequados, nós precisaremos ver também que quem guia os olhos é a mente. Olha que interessante isso, volta algumas páginas, 2 Coríntios, capítulo 11 agora. Olha a preocupação de Paulo ao advertir esses irmãos em 2 Coríntios, capítulo 11. Não deixa de abrir a Bíblia comigo, não. 2 Coríntios, capítulo 11. Versículo 1 até o 3. 1 vai dizer assim: Quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Presta atenção no 3 em especial. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos, na minha Bíblia está sentidos, mas a palavra aqui é mente, talvez alguma tradução traga. Seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Então, ordem na Bíblia é muito importante, a ordem das coisas. Qual que é a ordem? Corrompida a mente. E aí se aparte, se afaste da simplicidade de Cristo. E o que é simplicidade aqui? Mais uma vez, eu não sou um especialista em grego, mas às vezes ajuda. A palavra aqui é aplos, que significa mais do que simples, significa singular. Simples na ideia de ser uma coisa só, íntegro, integral. Vocês lembram quando nós lemos lá em Mateus 6 que diz assim, se os teus olhos forem bons,
Aquela palavra lá, no grego, é essa aqui, aplos. Então, se os teus olhos forem simples, singulares, integrais, com uma visão só, algo só focado. E aí, se aqui está falando do contrário, está falando de uma mente corrompida. O que é uma mente corrompida, então? Uma mente que não é íntegra, que não é singular, uma mente que tem muitas coisas. E vamos ver essa história, já para constatar. Abra no primeiro livro da sua Bíblia, no capítulo 3, Gênesis 3. Gênesis, capítulo 3. Um trecho conhecido, mas vamos ler hoje com foco nisso que estamos falando. Gênesis 3, a partir do versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então disse a serpente à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, o primeiro passo da serpente, corromper a mente. Olha, não é isso que você está achando. Não é bem assim como Deus te disse. Tem assim, mas tem esse outro ponto de vista aqui também. E aí olha que interessante o versículo 6. Como que ele começa? E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. E eu te pergunto, será que ela nunca tinha visto essa árvore? Essa árvore no centro do jardim? Mas agora ela estava vendo com olhos que não eram mais bons. Olhos que não eram mais íntegros ao Senhor. Olhos que não tinham um único foco, que era Deus, mas tinham um foco duplo. Deus, mas também eu, né? Eu também posso ser como Ele. Então nós temos que ter cuidado com a nossa mente. Lá em Efésios, vai dizer que eles andavam na vaidade dos seus próprios pensamentos. O que é vaidade? De acordo com o dicionário, é aquilo que se baseia numa aparência ilusória, falsa, mentirosa. Então, tem aparência de verdade, mas não é verdade. E olha que interessante, nós falamos do marketing comprovando a verdade bíblica, de que os olhos guiam o coração. Olha o marketing comprovando essa verdade, a ciência comprovando essa verdade aqui. Todos os anos, um dicionário, e aí talvez alguns de vocês nem saibam o que é dicionário, de verdade, mas é um livro que tem as palavras de uma língua e tem os significados dela. Hoje nem usa mais, eu falo isso porque na minha época você tinha que levar para a escola. Hoje você joga no Google e o Google é o dicionário, né? Mas existe lá esse livro que tem as palavras de uma língua e os significados dela. E a língua mais popular do mundo, talvez não a mais falada, mas a mais popular, é o inglês. E a gente tem um dicionário mais popular da língua inglesa, que é o dicionário de Oxford. Então a gente está falando do dicionário mais popular da língua mais popular. E todos os anos, esse dicionário ele elege a palavra do ano. Porque o dicionário ele vai se atualizando, não é isso? Celular é uma palavra que existe hoje, mas não existia 40 anos atrás. Então, o dicionário, a língua, ela vai incorporando novas palavras. E esse dicionário, então, todo ano, ele escolhe uma palavra que está no hype, uma palavra que está em alta, essa é a palavra do ano. Em 2016, a gente já está falando de 10 anos atrás, então nem é tão atual assim. A palavra do ano, você sabe qual foi? Uma palavra chamada assim, pós-verdade. E aí eu vou ler para você a descrição do dicionário dessa palavra. Pós-verdade é um adjetivo definido como relativo a ou que denota circunstâncias em que os fatos objetivos são menos influentes na formação da opinião pública do que os apelos à emoção e à crença pessoal. E aí ele vai dar o contexto histórico, rapidamente também. O termo pós-verdade parece ter sido usado pela primeira vez com esse significado em 1992. E o conceito de pós-verdade veio se consolidando desde 2004, mas teve um aumento significativo na frequência em 2016, no contexto do referendo do Brexit no Reino Unido e da eleição presidencial nos Estados Unidos, portanto, usado predominantemente no contexto político. O que ele está falando aqui? Que o que você acha passou a ser mais importante do que o é.
Então eles pegavam, por exemplo, no Brexit, que era a saída da Inglaterra, da Irlanda, do Reino Unido da União Europeia. E eles pegavam alguém e falavam assim, você é contra ou a favor? Não, eu sou a favor da saída. E aí eles pegavam e listavam vários motivos que você tinha para ser contra. E essa pessoa falava assim, não importa, eu continuo sendo a favor. E aí pegavam alguém que era contra. E falava assim, tá aqui vários motivos para você ser a favor. Aí essa pessoa olhava para os motivos e falava assim, não me importa, eu sou contra. Ou seja, não importa mais a verdade, importa o que você pensa. E aí, esse termo, talvez você não conheça ele, talvez você nunca tenha ouvido falar de pós-verdade, mas uma frase eu sei que você já ouviu, que é, eu respeito a sua verdade. Não é isso? Nós temos sido ensinados a falar isso para as pessoas. Eu respeito a sua verdade. Olha que perigo. E uma outra frase, essa eu tenho mais certeza ainda que você já ouviu, que é passar pano. A gente acha que é algo muito novo, mas o passar pano, ele segue mais ou menos a frequência histórica da pós-verdade. Passar pano foi uma expressão que começou no português na década de 90, começou a crescer a partir dos anos 2000 e em 2015 também começou a se popularizar ainda mais. Porque o que é passar pano? Passar pano é quando você gosta tanto de alguém, você gosta tanto de um artista, de uma pessoa, que não importa se ela for lá e fizer uma sujeira, você vai passar um pano. Ou seja, não importa se é verdade, se o que ela fez é certo ou errado, eu gosto tanto dela que eu vou passar o pano. Se fosse outra pessoa, aí não. Mas aquela lá que eu gosto tanto, não importa mais se é certo ou errado. Isso é o que o dicionário de Oxford diz. Aconteceu pela primeira vez na década de 90, cresceu nos anos 2016, mas o que nós estamos vendo é que a ciência, o marketing, todas as áreas, só têm descoberto aquilo que a Bíblia já revelou há tanto tempo. Olha comigo, Isaías capítulo 59. Isaías 59. Nós vamos ler 2 versículos lá. Versículos 14 e 15 dizem assim: por isso o direito se tornou atrás e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor viu e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça. Então, há cerca de 2.700 anos atrás, o profeta já nos dizia, a verdade anda tropeçando, cambaleando, e ainda a verdade desfalece. Isso aos olhos do mundo, não é? Então veja que privilégio. Nós temos algo que a ciência está descobrindo agora. Se nós nos aprofundássemos na palavra, nós já poderíamos saber há muito tempo. Olha que interessante também Salmos. Volta um pouco aí, Salmos, capítulo 11. Salmos 11, só um versículo, versículo 3. Salmos 11, 3 diz assim: se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Irmão, sabe qual que é o perigo? Quando você tem múltiplas verdades, você não tem verdade. Isso é até confuso, né? Para aqueles que são defensores do eu respeito a sua verdade, porque às vezes alguém vai lá e fala algo que você fala assim, não, não é assim. Aí chega um terceiro e fala, não, você tem que respeitar a verdade dele. Mas se não existe verdade universal, isso que você está falando que eu tenho que respeitar, também não é uma verdade. É a sua verdade, então quer dizer que eu não tenho. Olha que caos, que confusão que isso está se tornando. Então, Jesus nos adverte, lá em Mateus capítulo 6, sobre os olhos. Não é isso? Sobre os olhos de um único foco só, e não olhos de muitos focos. Mas olha também o que ele vai nos advertir na sequência. Mateus capítulo 7, abra lá comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Estamos navegando por toda a Bíblia, irmãos, porque a verdade é uma só, e você vai encontrar ela em vários locais da palavra. Mateus capítulo 7, versículo 13. Diz assim:
Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. E aí eu não sei, mais uma vez, se você tem o contexto histórico, como na questão do espelho. Então, me permita aqui compartilhar com vocês, quem já tem, né, ouça mais uma vez, e quem não tem vai ficar um pouco mais claro. Naquela época, as cidades elas eram todas muradas. Não é isso? A forma de defender era colocar muros ao redor, muralhas, né? Quem vai lembrar aí das muralhas de Jericó. Mas isso não era só em Jericó, todas as cidades tinham as suas muralhas. E ali você tinha também um grande portão central. E aí talvez se você já viu alguma série bíblica, alguma série medieval, porque isso também era assim naquela época, você tem lá aquele portãozão. E se você já viu isso, você sabe, para abrir aquele portão, pega várias pessoas e unem para fazer a força, para empurrar, porque você não tinha mecanismos automáticos. Então várias pessoas se uniam. E aquele portão era grande para passar todos os habitantes da cidade, as mercadorias e etc. Então chegava à noite, eles fechavam esse grande portão, se mobilizavam, muitas pessoas iam lá e fechavam esse portão, que era o meio de acesso à cidade. Mas imagina você que você era um morador daquela cidade. E aí você saiu para trabalhar, lá, ver lá no seu terreno, lá no seu campo, plantar, colher. E aí você atrasou, tirou um cochilo, acordou um pouco mais tarde, chegou lá na cidade, portão fechado. E aí você fala, não, sou eu, o André, moro lá na Viela 3. Não adianta. Eles podem falar, nós sabemos que é você, mas e para abrir esse portão agora? Vou ter que acordar mais 10 pessoas para vir cá? E outra, quem garante que o inimigo não está ali atrás da colina e a hora que a gente abrir para você, ele não vai vir correndo e adentrar na cidade? Então, eles não podiam abrir aquele portão. Mas para que um morador, em situações de emergência ou de exceção como essa, também não precisassem ficar expostos ao inimigo, aos animais, tinham ali passagens por esse muro. Então você tinha os portões e essas passagens, que eram chamadas de portenas, que eram passagenzinhas que você tinha que passar agachado. Era realmente muito limitado. E outra, se você estivesse carregando alguma coisa, esquece. Tem que deixar para trás, é para você passar. Porque aí também os inimigos não vão poder usar isso para o mal. E o que Jesus está advertindo aqui? Que o caminho, então, que conduz à perdição, ele é espaçoso e a porta é larga. Aceita muita coisa, aceita muitas verdades. Mas aquele que conduz à vida é apertado e a porta é estreita. Ele exige que você renuncie e deixe tudo para trás. Suas vontades, suas concepções, suas verdades. E aí pode parecer estranho, né? Nossa, o irmão falando que esse Deus aí que destrói sonhos, o que é isso? Não, esse não é o Deus da Bíblia, não é o Deus que eu creio, não. Você lembra que Jesus vai falar lá em Mateus capítulo 11, não precisa abrir? Jesus vai dizer assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí, irmão, eu peço, considera. Se você é alguém que tem andado afastado de Jesus, o seu fardo tem sido suave, tem sido leve, ou você está cansado, está sobrecarregado? A busca pela sua felicidade tem tido bons resultados? Viver a sua verdade tem sido libertador, como pregam por aí? Eu creio que não. E aí eu não preciso nem recorrer à Bíblia. Mais uma vez, o mundo confirma as verdades bíblicas. E aí eu vou usar de um filósofo chamado Arthur Schopenhauer, um filósofo alemão, que viveu mais ou menos em 1800. E ele tem uma frase muito conhecida, talvez você tenha ouvido por aí, que diz assim, a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. O que ele está dizendo? Eu quero, tudo que me falta é isso. E aí você alcança e, não era isso. Quantas vezes a gente já não falou para os nossos pais, pai, é só o celular, é só a bicicleta, eu estou te garantindo, eu não vou te pedir mais nada. É isso e acabou. E ano que vem, está lá a gente pedindo outra coisa. O que você vai perceber, irmão, é que se o Espírito Santo revelar, e é o que nós pedimos aqui que ele revele, porque nós dependemos dele, é que após verdade, ter muitas verdades, ter a sua própria verdade, na verdade, é uma prisão. Vejam os discursos de hoje em dia.
As pessoas têm que tomar cuidado com tudo. Como falar, que expressão. Ah, não, essa expressão você podia usar até semana passada, agora essa semana você já não pode usar mais não, porque fere a verdade de alguém. E no final não adianta. Todo mundo é cancelado. Por quê? Porque se todo mundo tem uma verdade, alguma delas você vai ferir. E aí eu vou usar de mais um filósofo que diz assim: ou você morre herói, ou vive o bastante para se tornar vilão. Esse filósofo é um pouco mais recente, é o vilão Duas Caras, do filme Batman. Não sei se você reconheceu essa frase aí. Mas apesar de ser uma frase de um personagem no filme, essa frase foi escrita pelo irmão do ator que interpretava o Batman, o irmão do Christopher Nolan. E é uma frase que tem uma filosofia muito grande nela. Mas, irmãos, você quer ver um homem livre? Nós estamos falando aqui de estar presos. As pessoas hoje têm que tomar cuidado com tudo. Mas quer ver um homem livre? Ele já foi mencionado aqui mais de uma vez hoje. Paulo. Imagina você chegar para Paulo e falar assim: Paulo, nós vamos te prender. Tudo bem, lá eu vou pegar para os carcereiros, para os prisioneiros, tá tranquilo. Ah, não, se é assim também nós vamos te soltar. Tudo bem, aí eu vou para as outras regiões, vou espalhar o evangelho de Deus. Já que você está contando seu segredo para nós, Paulo, nós vamos te matar. Morrer para mim é lucro. Ah, não, então nós vamos te deixar viver. Quer viver, quer comais, fazer isso tudo para a glória de Deus. Esse era um homem livre. Um homem que disse para nós: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então o meu desejo é que essas pessoas que estão aprisionadas, em especial todos vocês que foram conduzidos pelo Espírito Santo aqui hoje à noite, possam saber que a porta estreita e o caminho apertado, eles exigem sim renúncia, mas são eles que levam a vida. E a verdade, aquela com V maiúsculo, a única e verdadeira, ela liberta. E aí não sou eu que estou dizendo, um versículo muito conhecido, não é isso? Vamos ler lá. João capítulo 8. Estamos aí caminhando para o final. João capítulo 8. Abra comigo. João 8:31 vai dizer assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas aí eu te pergunto, que verdade é essa? Porque, infelizmente, esse discurso foi usado em contexto político, como que para dizer: vocês vão conhecer a verdade, que no Brasil tem corrupção, e o dia que vocês conhecerem isso, vocês vão ser livres da corrupção. E aí nós vimos a corrupção, nós vimos vídeos, nós vimos provas, nós vimos de todos os lados. Nós vimos condenações, e as mesmas pessoas de todos os lados estão lá no poder. Porque não é essa a verdade aqui. E aí bastava que a gente seguisse lendo. Olha o que o versículo 36 vai dizer. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a verdade aqui é uma: Jesus Cristo, o Senhor. E aí, se nós estamos falando do caminho apertado que conduz à vida, da verdade que liberta, tem um outro versículo que a gente precisa ler, está aqui pertinho, vamos lá. João 14. Evangelho de João, capítulo 14. João 14, versículo 6. Disse-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí, irmãos, para terminar, conectando com o que nós lemos em Efésios capítulo 4, capítulo 5, vamos seguir aqui um pouco mais. O último trecho, João capítulo 16. A partir do versículo 7. João 16, 7. Todavia, Jesus dizendo, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vos-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Então talvez nós tenhamos começado esse tempo achando que não andar como tolos é não fazer as mesmas coisas que eles fazem. Mas aí nós percebemos que as mãos
só externalizam aquilo que está no coração. Então, na verdade, não andar como tolos é não ter o coração deles. Mas nós também vimos que o coração só acompanha o tesouro. Então, não andar como tolos é não ter o mesmo tesouro que eles. Mas nós também vimos que o tesouro é definido pelo nosso olhar, por aquilo que contemplamos. Então, não andar como tolos é não contemplar as mesmas coisas que eles. Mas, acima de tudo, nós vimos que o nosso olhar ele é definido pela nossa mente. Então, não andar como tolos, na verdade, é não ter a mesma mente que eles. Uma mente dividida. Como assim uma mente dividida? Uma mente que vai dizer, Jesus é um caminho, mas também dá para chegar em Deus num relacionamento de julgo desigual. Jesus é uma verdade, mas eu acho que não tem problema com a amizade com o mundo. E você que respeite a minha verdade. É dizer que Jesus é uma vida, quando eu estou na igreja, quando eu estou na conferência. Mas quando eu estou com meus amigos, na escola, aí é uma outra vida que eu tenho. Então, irmãos, não andar como tolos é não ter essa mente dividida, mas uma mente íntegra, que crê em Jesus, mas crê de modo que ele não é um caminho, mas o caminho. Que ele não é uma verdade, mas a verdade. E que ele não é uma vida, mas a vida. Amém? Senhor, muito obrigado pelo teu tempo aqui. Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, pelo livre acesso à tua palavra, Senhor Deus. Senhor Deus, que essas palavras possam ser guardadas nos nossos corações, Senhor Deus, para não pecarmos contra ti. Senhor Deus, mas que para isso os nossos olhos possam estar fixos no Senhor. E nos dê, Senhor Deus, uma mente que creia no Senhor, como também já foi mencionado aqui essa manhã, como nosso único, verdadeiro e suficiente Salvador. Guarda-nos aqui no restante dessa noite e nos conduz durante todo o período. Nós entregamos mais uma vez toda essa conferência nas tuas mãos, Senhor Deus. Amém.